boa noite! Boa noite, boa noite! Olha, tem até uma pintinha aqui. Tudo bem por aí, pessoal? Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com uma convidada especial. Volta e meia eu trago um convidado especial aqui hoje. Olha, ela já chegou! Ela já chegou! Oi, Wagner, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Aliás, todos os nossos convidados nessas lives são especiais, sintam-se todos especiais. Oi, Mari, seja bem-vinda. Eu vou centrar. Pessoal, Oi, Mari. Nós queremos falar sobre algo muito importante hoje. E se vocês puderem ficar, pelo menos nesses primeiros minutos, para vocês entenderem sobre o que nós vamos falar. Eu tenho conversado com a Ana. Ana, estou tentando te chamar, tá? E para quem ainda não conhece, nós já fizemos uma live há algum tempo atrás. Aí, entrou. Nós já fizemos uma live há um tempo atrás, né, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. E nós nos conhecemos por conta do mesmo assunto que nós abordamos, né? E hoje eu trouxe a Ana aqui para nós compartilharmos algo que nós viemos conversando, né, Ana, nos últimos dias aí, que é sobre essa questão de propósito, sobre como muitas vezes um sistema traz um falso entendimento porque não tem a verdade, né? Não tem a palavra de Deus como base. E se nós não estamos alicerçados nessas verdades, com o Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, nós acabamos concordando com algumas coisas sem querer. E foi isso que aconteceu com a Ana, já aconteceu comigo também. Creio que se não aconteceu em algum momento, talvez você esteja passando por isso, mas é algo importante para nós falarmos aqui, é que quando Deus toca o nosso coração, Ele tem um propósito com a nossa vida. E nós só sabemos qual é conforme nós vamos caminhando, abrindo mão de quem nós somos e entregando nas mãos de Deus, né? Entregando a nossa vida, entregando os nossos conceitos, as nossas decisões, e tudo vai se alinhando, né, Ana? Se Sim, apresenta para o pessoal te conhecer. estou tentando firmar que esse tripé está caindo. Eu estou num lugar adaptado, gente. Então, assim, Tudo bem, vamos lá. Tânia? Tudo bem. Seja bem-vinda, Tânia. Muito, muito boa noite a todos. Como a Kathleen falou, a gente tem conversado e tem sentido muito a respeito desse tema nos últimos dias, né, Kathleen? Porque a gente está nesse propósito, né? Esse nome está até um pouco clichê já, né? Eu sinto que todo mundo fala de propósito, está falando de propósito, mas será que realmente a gente sabe, a gente entendeu o que é propósito, né? Então eu vou me apresentar, né? Que a Catherine pediu, já saí falando. Eu sou Ana Paula Souza, estou em São Paulo, nós nos conhecemos, né, Catherine, pela internet. Boa noite. E fizemos uma amizade muito bonita, né, Catherine? Então a gente conversa muito a respeito desse tema também, sobre nós, mas assim, sobre esse tema, essa temática da sexualidade, que está na minha vida como um propósito hoje, né, eu acredito, e no dela também. E aí a gente vem afinando isso, né, porque de fato é para ser simples, é para ser entendível, mas talvez não, na trajetória a gente não consiga perceber essas nuances. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso, né? E tornar isso cada vez mais leve e entendível para a grande maioria, né? E aí, Kelly, você pode seguir assim, o teu fluxo, como que você quer que a gente aborde o tema, porque assim, são muitas coisas, né? Muitas caixinhas que a gente pode abrir sobre isso, mas a gente pode direcionar de uma forma mais prática e do jeito que você quiser.
eu tava mandando aviãozinho aí pro pessoal, acho que eu tava olhando até, pode ser que até meio vesga, assim, mas é porque eu tava mandando aviãozinho. Pessoal, manda aí pro pessoal também, vamos espalhar essa live, porque nos ajudem, né? Nos ajudem aí, coraçãozinho, aviãozinho, porque, como a Ana falou, embora propósito, infelizmente já tenha virado um pouco clichê aí, mas é que eu acredito que talvez a palavra propósito tenha que ser mudada por outra, mas o entendimento precisa cada vez ficar mais claro em nós. Oi, Adri, seja bem-vinda. O que nós queremos compartilhar aqui com vocês, ó, a Beth tá aí. O que nós queremos compartilhar aqui com vocês, pessoal, é que alguns de vocês conhecem a minha história, né? Eu, hoje eu faço um serviço de ajudar as pessoas a viverem a sua sexualidade de forma mais bonita, mais bela, mais compreendida. E o nosso objetivo, tanto o meu quanto da Ana, é levar isso para dentro dos relacionamentos. Eu gosto de falar, Ana, que não é apenas nos relacionamentos, é preciso compreender fora do relacionamento para depois viver bem lá dentro, né? Quem já está, talvez não esteja vivendo da melhor forma, então bora ajustar. E quem não está, por que não compreender bem como foi criado por Deus para quando estiver em um relacionamento poder desfrutar, poder consertar, poder alinhar, né, com maturidade, com sabedoria, com segurança. E por que nós trouxemos a questão, então, do propósito? Porque, assim como eu, quem me conhece sabe que eu trabalhei muitos anos no comércio, mas eu já sentia desde 2018, então está fechando 5 anos, eu comecei a sentir que eu tinha uma questão dentro de mim, eu não sabia exatamente que era um chamado, né? Mas eu tinha dentro de mim uma questão de que eu precisava ajudar as mulheres, mulheres na questão da sexualidade, no seu entendimento para si próprio. E, e eu queria poder ajudar essas mulheres a viver os seus relacionamentos, consertar os seus relacionamentos, porque eu atendia muitas pessoas frustradas com relacionamentos antigos, então estavam no momento vida louca, né? Algumas pessoas viúvas aí diziam assim: Deus me livre, casar de novo, sabe? Então, muitas vezes, muitas mulheres, por que Deus me livre casar de novo, né? Uma mulher que ficou viúva. Sabe-se lá o que ela se submeteu a viver por falta de conhecimento. Às vezes são 30 anos, 40 anos, 50 anos. Lá na loja, eu atendia todos os tipos de mulheres que viveram ou estavam vivendo todos os tipos de relacionamento, né? E aí eu comecei a sentir que eu precisava fazer mais com o assunto. E a Ana veio de uma outra linha, né, Ana? Eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque depois nós vamos juntar os assuntos. Eu fiz essa introdução sobre mim. Agora vocês vão ouvir a Ana e vão entender por que nós nos conectamos. E eu já quero adiantar só um detalhe, que nós só nos conectamos porque tem algo dentro de nós que queima, que é a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus tinha nos encontrado e dado um sentido para a nossa vida, o amor de Jesus tinha dado um sentido para a nossa vida, não fazia mais sentido fazer o que nós fazíamos antes. E aí, agora, eu vou passar a palavra para a Ana e ela vai compartilhar com vocês isso também. Oi, Vivi! Seja bem-vinda! Olha, Wellington, Cleo, sejam todos bem-vindos, pessoal. É isso aí. Bom, eu vou buscar resumir da melhor forma possível para ficar entendível para vocês, mas a história é assim, ó. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa da vida. Fui buscando respostas, acredito eu hoje, né, com a cabeça que eu tenho, que era uma busca por um amor de um pai que eu não tive, né? Então, assim, por não ter tido pai presente, enfim, eu fiquei buscando, ele morreu, né? Eu era muito nova. E aí eu fiquei buscando esses porquês, né? Por que é morte, o que é vida, o que é
eu olhava para o céu, olhava para a natureza, eu falava, meu, isso é muito grandioso, deve haver alguma coisa além, sabe? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa questionadora da vida e da morte. E busquei em religiões, né, essas respostas, mas ali na infância, na minha família, da minha mãe, assim, minha mãe nunca introduziu religião na nossa criação, então eu era essa pessoa buscadora. Mas não tinha nenhum apoio, não tinha nenhuma referência, nada. Então, assim, eu namorei algumas religiões lá na infância, eu ia atrás, mas assim, não entendia, não conseguia me conectar com nada. Tinha uma Bíblia em casa, grande, até, inclusive ela está na minha casa até hoje, tem mais de 30 anos, né? E, mas assim, nada me supria esse porquê, né? Porquê da vida, porquê da morte, porquê que é o espírito, o que é a carne. E fui durante a minha vida inteira, para encurtar a história, buscando respostas. Então eu fui para o esoterismo, né, livros era a coisa que mais tinha em casa, então eu mergulhei fundo nessas coisas e fazia de mim um laboratório. Então eu sempre fui um laboratório dessas experiências e por outro lado eu tenho uma sensibilidade muito grande também, né? Então assim eu fui por muitos caminhos, gente, muitos caminhos de buscar entender o que é, né? Hoje eu entendo assim o que é corpo, alma, espírito, né? Porque a gente sabe também que a morte, ela é um fato na nossa vida. Meu pai morreu muito cedo, então eu trouxe essa certeza. Eu também vou morrer, mas quem sou eu? O que é a morte? O que é a vida? E meu corpo? E como vai? Então assim, fui buscando, buscando, buscando. E por outro lado, eu também nunca fui do corporativo. Eu nunca quis ir pro corporativo ou empresa, nada. Eu sempre fui buscador. Então eu acho que ser terapeuta era o caminho mais certo para eu continuar essa saga, né, de buscas e experiências de mim mesma e tentar ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com isso, né? E eu fui essa pessoa, então, durante muitos anos. Só que o que acontece? Hoje a gente, enquanto terapeuta, a gente sabe, né? A falta do masculino, do pai, ele implica na nossa vida de diversas formas. E na minha não foi diferente. E esse buraco, ele reverberou na minha questão afetiva também. Então, eu tive muita dificuldade com relações afetivas. E também é possível que eu tenha tido... Nós sabemos, assim, é um tema forte, mas a gente precisa falar abertamente que é muito possível que todas nós mulheres sofremos algum tipo de abuso na infância. Né? Então, isso era outra questão que permeava, não de forma consciente, mas assim, o corpo, hoje eu sei que o corpo ele mostra, né, os sinais de que existe um tipo de abuso, ou o corpo ou os relacionamentos que a gente tem. Então eu tinha todas essas questões e é possível também que tivesse essa questão de um relacionamento abusivo na infância, algo do tipo. E aí eu fui parar nessas minhas buscas, fui terapeuta por muito tempo e fui buscando essas respostas do corpo, né? Porque o meu corpo também não respondia, por que tinha tanto receio, por que não tinha aquela entrega ao prazer. E aí eu fui parar na terapia tântrica, né? Acho que eu resumi bem. E a terapia tântrica, por muitos anos, ela foi me dando respostas, né, dali do que poderia ter sido acontecido aí nessa infância, porque o corpo ele vai mostrando, né? E aí foi quando eu aprendi muito sobre o corpo feminino, o corpo masculino também, e sobre energias. Só que aí, gente, aí é que tá. Ser curioso tem um certo perigo. Ser uma pessoa buscadora existem os caminhos e o caminho da verdade que hoje a gente encontrou, né, Kézia? A gente sabe, a gente fala porque é a nossa verdade. Claro que a gente não vai impor isso a ninguém, mas a gente, quando busca e encontra, a gente sabe, né? E nesses caminhos que eu andei, nada me supria nesse lugar de, encontrei a verdade. Então era uma busca que nunca acabava. Era uma busca assim, sabe? Falava, nossa, aqui tem um mistério, tem uma coisa, essa coisa da energia é real, a gente tem centros energéticos sim no corpo, a gente tem uma série de coisas, mas não tinha esse lugar da paz que eu sinto hoje. Mas eu fui fundo, eu me envolvi, eu aprendi, eu me revirei e fui parar no fundo do poço. Essa é a verdade e o resumo da história. E as pessoas, se as pessoas, para as pessoas entenderem o que é o fundo do poço, Ana, que lugares tu passou na tentativa de suprir as tuas questões?
encontrar as respostas para as tuas questões e suprir o teu vazio de alma. Por que lugares tu passou? Quais foram as tuas experiências que tu se... não posso dizer tu se submeteu, porque não é isso, mas assim, muitas pessoas vão por esses lugares e não, talvez, não conseguem se identificar com ninguém que tenha passado por isso e hoje tem a segurança de falar como eu creio que tu tem. Por mais que sejam situações assim, ai, se tu acha que não dá para falar, tudo bem, não tem problema. Mas assim, eu posso dizer os lugares onde eu frequentei no sentido de as pessoas que eu busquei, né, as respostas que eu queria. Então, eu vou dizer assim, por mais que eu fosse muito curiosa, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo porque eu Bom, tinha um temor assim de Deus, né? Eu ia até o certo ponto e quando eu via, eu disse, opa, deixa eu voltar, porque eu já sabia, assim, eu já conhecia um pouco de Jesus, né? Então eu tinha muito medo. Mas conta aí para nós. bom, eu não conhecia e eu não tinha esse temor, e é isso que é o que eu hoje chamo de perigo, né? E caminhos do engano. Porém, ele me conhecia e ele sempre esteve comigo. Então, essa é a minha certeza, porque sim, ele me encontrou e me resgatou de lugares assim que eu, assim, de fato, tudo que eu passei é impossível resumir numa live, é impossível falar. Tá me ouvindo, Catherine? Você sumiu a sua Eu imagem? tô te ouvindo, eu tô te Tá. ouvindo. Eu tava tentando ligar a luz aqui porque tava Tá. ficando escuro. Sim. Aí o que aconteceu? Eu passei, o fundo do poço, eu posso dizer assim que eu cheguei dentro das minhas vulnerabilidades, dentro das minhas não respostas, dentro das minhas buscas, o buraco que existia em mim, a confiar em muitas pessoas que não tinham Uhum. a mesma intenção, não tinham a mesma índole. A gente sabe que o inimigo de Deus, ele se utiliza também, né, dessa vulnerabilidade, dessas pessoas que estão dando legalidade, né, para esses, para acessar essas energias, né, porque, sim, eu trabalhava diretamente com energia sexual. Então, assim, a energia sexual ela é algo muito forte, muito sério, e quando você não tem a verdadeira intenção, né, ali, se você não está, hoje eu falo, né, você não está pautada na verdade ou em Cristo, você está dando legalidade a outras tantas energias que não são puras, né, não são genuínas, não têm o propósito sagrado. E era assim que eu estava. Então, eu estava totalmente vulnerável em diversos ambientes, em diversas situações na qual eu confiei. E, em dado momento, eu me perdi. Né? Que essa história realmente ela é bem, bem forte, não dá para abrir. Mas foi ali que Cristo me encontrou, me resgatou, me mostrou que Ele existia. Né? E é a primeira vez que eu Sabe, falo disso, sabe, abertamente assim, mas eu sinto que está chegando o momento mesmo de falar. eu vou te falar, nós não combinamos falar sobre isso. Nossa, essa luz tá tão estranha em mim, tá tão esquisita. Nós não combinamos falar sobre isso, a Ana nem imagina. Ai, aí acho que até ficou melhor. A Ana nem sabia que eu ia conversar sobre isso com ela, mas eu fiz questão de desafiar o teu íntimo, Ana, porque vai chegar um momento que a tua história toda vai ser um grande testemunho. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, isso foi um desafio mesmo. Um desafio para a Ana que está aí dentro, vindo para fora todos os dias com o coração alegre, com o coração purificado, com o coração inteiro, com o coração ligado ao verdadeiro propósito, né? Aí eu me arrepiei aqui. Mas assim, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa história é um registro da nossa caminhada na tentativa de buscar o Pai, né? É um registro. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais aquela história é um manual para quando nós olhamos para nós, nós vemos o quanto nós fomos amados e verdadeiramente resgatados pelas mãos do Senhor. E isso é muito lindo. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Isso é muito lindo, é muito poderoso, é muito forte.
Então, para vocês que estão chegando e acompanhando mais o nosso trabalho, certamente em algum momento a Ana vai contar mais detalhes, porque esses detalhes, Ana, eles são para cada vez mais te trazer uma liberdade, uma libertação que vai libertar outras almas também, né? Tem momentos que eu olho assim para minha história e eu penso, gente, por quantas vezes eu coloquei as minhas decisões, as minhas emoções, e eu posso dizer assim, praticamente a minha vida na mão de outra pessoa, na busca do meu verdadeiro encontro, da minha felicidade, o meu verdadeiro encontro com a minha essência, com a minha identidade, né? É, e buscando também preencher esse vazio que se chama vazio do tamanho de Deus, né? Porque não existe, né? Não existe uma outra forma de preencher esse vazio que nós temos na nossa alma que não seja com Deus. Então, para você que está chegando aqui, que não conhece ou não vive essa experiência com Cristo de forma como ele hoje está vivo, né? Ele não é mais aquele Cristo pregado na cruz, ele é um Cristo vivo, ele é um Cristo que reina, ele é um Cristo que habita em nós através do Espírito Santo. Então, se você ainda não tem essa vivência, essa experiência, eu te convido para estar conosco, mais perto de mim, mais perto da Ana. Tem outras pessoas que estão aqui na live que também compartilham dessa mesma verdade. E eu não sei porque eu estou falando isso, tá, Ana? Mas eu acredito e eu sinto que tem uma pessoa aqui na live que estava precisando ouvir isso. Talvez, e é o que eu sinto, ela sentiu até vontade de sair, mas é para você mesmo esse recado. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo fala em nós. Hoje, eu tive um entendimento, inclusive agora, Ana, que eu falei que antes eu me arrepiei, né? Toda vez que eu sinto o meu corpo arrepiar, é porque é o Espírito Santo trazendo uma mensagem. E quando eu comecei a falar sobre isso, Deus falou assim: faz tempo que tu não ora antes de uma live, né, mocinha? Falando para mim. Então, nesse momento, você que está aqui, sinta que a partir de agora, nesse momento, nós estamos entregando essa live nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo fale através da minha boca, através da boca da Ana, aquilo que você precisa ouvir. Porque se você está aqui nessa live hoje, agora, nesse exato momento, e Deus te conectou aqui, se você não me conhecia, passou aqui sem querer. Se você não conhecia, não conhecia a Ana, chegou aqui e falou assim: ah, não acredito, o que estão falando de Deus aí? Você tá magoadinho com Deus? Tá magoadinha com Deus? Ou acha assim, eu fugi, agora caí numa live que tem uma doida falando de Deus e ainda fala que é para mim. Pois bem, Deus te encontrou. Então, assim, fica aqui. Eu não sei quem você é, mas eu sei que Deus está falando contigo. Então, assim, muitas vezes, só para vocês saberem, para te saber também, Ana, muitas vezes quando eu comecei a fazer live, a Adri, a Adri tá falando aí, uau, que bênção, porque a Adri sabe como é que as coisas funcionam. A Adri já acompanhou, se eu não me engano, né, Adri, na época que eu comecei a fazer as lives de provérbios, Ana, teve uma época que eu estava fazendo as lives de provérbios, eu acho que a Adri assistiu algumas. E o Espírito Santo começava a falar e entregar recado para as pessoas. E eu chorava, e eu tremia, e as coisas aconteciam. Muitas vezes as pessoas que estavam recebendo aquela palavra entravam ao vivo, chorando, porque era real. Então, assim, esse Deus que me encontrou e te encontrou, Ana, nos encontrou para quê? Para que nós cumpríssemos algo que ele nos chama, né? Então, por que ele te permitiu que tu fosse lá, como tu disse, no fundo do poço e eu também? Por quê? Porque isso precisava fazer parte da nossa história. E nós temos que contar a nossa história com muita alegria. Porque nós só sentimos a potência que é viver com Deus hoje, porque nós já estivemos naquele lugar, vivendo sem Deus. Nós já estivemos naquele vazio, vivendo naquela angústia. E hoje eu posso comparar a minha alegria de viver com Deus com aquela escuridão que era antes. E aí é nessa hora que eu digo assim, eu jamais, jamais quero voltar para aquele lugar. Para aquele lugar eu não volto mais. Não volto mais. Pago o preço que for,
mas essa alegria, essa paz de espírito, essa segurança, essa paternidade que eu sinto hoje, eu não abro mão. Então, só para vocês saberem, eu já te passo o bastão, Ana. Então, só para vocês saberem, se hoje nós estamos falando aqui abertamente de Deus, de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que preenche, é porque ele faz muito sentido na nossa vida, né, Ana? E se ele nos trouxe para cá, e no início da live nós falamos sobre propósito, é porque realmente não dá mais para não viver aquilo que ele nos chama. Não dá mais para viver. Dá um arrepio na espinha só de imaginar voltar um tantinho assim, ó, um tantinho assim daquilo que eu vivia antes. Só queremos nos aproximar mais, né? E aí, olha só, para fazer o link, Kathleen, para as pessoas entenderem o que quer dizer isso do propósito, né? Quando ele nos chama, porque quando eu acredito e percebo, e quando a gente tem, eu acredito assim, ó, cada família tem uma pessoa que é chamada para fazer um movimento, para fazer é o escolhido ali para cumprir essa missão e abrir o caminho. E quando a pessoa ela tem muito levante na vida, ela tem uma história muito desafiadora, é porque ela tem um propósito ali com tudo isso. A história dela vai servir, só que precisa entender, precisa realmente querer e não se perder no caminho, e é bem desafiador não se perder. Mas nesse caso, quando eu cheguei no fundo do poço e Jesus me encontrou, eu entendi que eu estava realmente na rota errada, me arrependi. Me arrependi ao ponto de entender naquela época que tudo que eu tinha vivido até então era errado, né? E foi ali que eu falei, nunca mais eu vou trabalhar com sexualidade, porque eu entendi que a sexualidade é sagrada, eu entendi que a intimidade das pessoas, porque sim, gente, eu tocava literalmente os corpos dessas pessoas para ativar, porque quem não conhece a terapia tântrica, né, a gente falou, mas não explicou, ela é uma terapia que trabalha sensibilizando esse corpo para que a energia sexual ela aflore em nós. E é muito interessante porque tirando esse nome que vem carregado de filosofia que não é nossa, que é lá da Índia, os hindus que estudaram todas essas coisas, e é uma coisa à parte, né, que eu não vou abrir agora. Mas tirando toda essa parte filosófica e tudo mais, energética, existe sim bloqueios no nosso corpo que podem ser abertos ou liberados através do toque, né? Através do toque, através da intenção, da amorosidade, do ambiente seguro para essa pessoa se expressar. Isso é um fato, tá? E eu fui muito fundo nisso, tal. Ajudei de fato muitas mulheres a se desbloquearem, porque como eu falei no início, a maioria de nós, para não dizer todas, fomos abusadas de alguma forma. Seja literalmente no corpo, seja verbalmente, não sei. Mas de alguma forma a mulher foi abusada. Sem saber que foi abusada, muitas vezes. Porque aí a gente não consegue entender, né? Principalmente quando a gente é criança, muito pequenininha. Então, e aí eu estava ali cumprindo um projeto, né? Acreditando estar ajudando pessoas, mas tinha algo que me dizia que aquilo era errado. Que hoje eu sei o que é esse algo, né? Mas, como eu não tinha o entendimento, eu só ficava com aquela intuição, sabe? Aquela sensação estranha. Então, eu não tinha orgulho do que eu fazia. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia abrir uma live e falar, eu trabalho com terapia tântrica e tal. Eu não conseguia. E eu fui muito solicitada a fazer isso, porque eu estava no auge ali da pandemia, quando eu trabalhava com isso, né? Num local em que eu tinha toda a autonomia para fazer esse movimento na linha de frente do Instagram e tudo mais, e eu não queria, eu me sentia mal, eu falava, não sei, mas eu não consigo. E não era só vergonha da câmera, que também era um fato, né? Mas era que eu não tinha orgulho, de alguma forma eu não conseguia. Ok. E aí quando Cristo me encontrou, que eu falei, é esse o caminho, eu vou parar de trabalhar com sexualidade. Né? Porque já não queria antes. Agora, então, que eu entendi que é errado o que eu fazia, não vou mais. E ok, queimei livro, apostila, fiquei assim muito tranquila, falei que agora é tudo novo, né? Quando a gente está em Cristo é tudo novo. Falei, beleza, o que tem para mim? E foi uma trajetória, assim, de muito
angústia, porque eu não conseguia achar aquilo que eu precisava fazer, mesmo sendo terapeuta de outras áreas. Então, foi um deserto muito grande nessa tentativa de entender o que Deus queria que eu fizesse, porque parecia que nada ia para frente, nada estava ali fluindo, sabe? Você E que está aí aí, na nossa live, já sentiu isso? Fica a dica aí, ó. é, Vai prestando atenção. vai conectando aí. Porque Vai prestando chegava a atenção. ser desesperador. Eu falei, mas cadê? O que eu vou fazer? Só que eu estava muito preocupada, Kathleen. E isso acho que a gente até conversou hoje um pouco a respeito. Eu estou entendendo o que é o propósito real nele, quando ele chama. E assim que eu me sinto, porque nessa tentativa de entender, eu fui orando muito, fui pedindo, né? Fui buscando entender os sinais e o que ele quer de mim, estava 100% rendida, até porque eu não tinha mais nada. Quando falo fundo do poço, é fundo do poço mesmo. Não tinha, sabe quando você tá assim, à deriva? Deus, me leva, me coloca onde quiser, porque eu não tô sabendo lidar e eu tô precisando. Só que minha mente estava muito focada no dinheiro, achando que eu precisava de encontrar o caminho, que ele ia me colocar o caminho para suprir minhas necessidades básicas. Era isso que eu acreditava. Então eu estava, né, nessa oração, nesse pedido, com essa intenção. Eu sempre fui terapeuta. Então meu projeto é ajudar pessoas. Mas lembra que eu falei no começo que o meu intuito era me ajudar? Uhum. Ser terapeuta para me ajudar? Então é isso. É uma linha tênue, gente. Mas é isso. Deus, quando ele chama a gente para um propósito, ele não quer, ele não é sobre você apenas. Não. É Ele só sobre precisa. você. É, antes ele nos cura, né? E aí o processo de cura depende muito do quanto você está aberto para isso, porque eu vou falar por mim. Eu relutei muito. Eu não queria entregar as minhas decisões nas mãos de Deus. Vai que Deus demorasse, né? Eu tinha pressa para resolver. Vai que ele não sabe o tempo certo. Imagina, vai me deixar aqui esperando. Então, assim, tô falando rindo, porque, gente, quando nós entendemos que é justamente o contrário, que nós atropelamos alguns detalhes por conta da nossa vontade, Deus não nos entrega, não nos mostra, porque nós ainda não estamos prontos. Esses dias nós falamos, né, Ana? Se Deus nos chama para fazer algo, ele nos chama, mas não para fazer de qualquer jeito. Ele não quer que nós façamos de qualquer jeito. Ele quer que o nosso coração esteja entregue, esteja sensível. Por quê? Eu amo verdadeiramente Deus, porque Ele me resgatou, né? Ele deu o filho dele para morrer por mim. Eu não vou querer fazer nada para envergonhar o nome dele. Eu não posso fazer isso. Então, quantas vezes eu falei, eu não presto contas a ninguém verdadeiramente, assim, se eu não tiver, óbvio, né, gente? A gente tá falando aqui, esquece o marido, né? Se você não é casado, se você tá debaixo da autoridade dos seus pais, enfim. Mas assim, para quem que eu presto conta? Mesmo, de tudo, de todos os meus pensamentos. É para Deus, porque Ele que conhece todos eles. Então, são coisas diferentes, né? É separado. É diferente. Assim, você que é casado aí, você fala todos os seus pensamentos do dia, das 24 horas para o seu cônjuge? Não, né? Agora, para Deus, não tem como esconder. É nesse sentido que eu falo. E quando eu entendi isso, eu comecei, Deus, se isso for meu, tira de mim. Eu não quero. Tira de mim. Tira de mim. Tira de mim. E aí ele foi alinhando. Que é isso que está acontecendo contigo também, né, Ana? Então, quando tu chegou nesse momento, a gente entra num momento de tanta rendição, né? De tanto. Deus, o amor de Deus nos constrange tanto, 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 tanto. E aí fica o nosso convite para você. Deixa Deus te constranger no amor dele. Dá espaço para ele começar a fazer os movimentos na sua vida. Porque, pessoal, como eu estava falando antes, até o momento que eu ficava segurando aquela cordinha, não, e vai que Deus olha para o meu vizinho e esquece de olhar para mim, vai que ele começa a fazer a coisa na vida do outro e esquece de mim aqui, não, deixa eu
Eu vou fazer, né? Deixa que eu vou fazendo do meu jeito, que do meu jeito pelo menos está garantido. Ah, é? Ah, coitada, né? Tá garantido nada. Então, se você ainda não está vivendo isso, presta atenção nos detalhes que nós estamos falando aqui. Deixa Deus falar contigo. Talvez não seja agora, talvez não seja, ai, preciso ir para uma igreja. Não. Deixa ele falar contigo no carro, enquanto você está dirigindo. Presta atenção nas músicas que você ouve. Dá uma limpada nas músicas que poluem a tua mente, as tuas emoções. Tá indo de carro? Desliga o rádio. Fica prestando atenção. Será que Deus fala comigo? Vai tomar banho. Presta atenção, será que Deus fala comigo? Aí vem aquelas pessoas e pensam assim, mas eu posso falar com Deus sem roupa? Eu posso falar com Deus no banho? Eu posso falar com Deus quando estou fazendo as minhas necessidades? Ele é teu pai. Só para você saber, ele é teu pai. Ele te conhece 100%. Então, se você começar a prestar atenção nesses detalhes, você vai sentir. Sabe como é a voz de Deus? Sabe como é a presença de Deus? É suave. Ela te traz paz. Ela te traz segurança. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. É um refrigério. É uma sensação completamente diferente de qualquer sensação do mundo normal que você conheça ou que alguém tenha te dito para fazer ou viver. Não é assim, Ana? A sensação da Né? presença de Deus, você pode tentar viver as experiências mais incríveis que o homem pode te dizer. Toma chá de não sei o quê, usa tal coisa, faz tal coisa, sabe? Vocês estão falando, vocês sabem do que eu estou falando, né? Hoje é muito comum muitas versões de vários tipos de alucinógenos ou várias tentativas de sair do racional e entrar para uma frequência diferente. Mas, gente, a presença de Deus não se explica. A paz que Deus traz não se explica. Sabe por quê? Porque a paz que Deus traz, quando você experimentar essa paz, você nunca mais vai esquecer. E ela permanece. Ela não tem efeito de 8 horas, 12 horas, 24 horas, 5 horas, 2 horas. Sabe do que eu tô falando? Tô falando de maconha, tô falando de chá, alucinógeno, tô falando de todas essas coisas. Esses efeitos vêm e passam. Naquele momento, você pensa assim: uau, nossa, que paz, saí do meu corpo, voltei e tal. Agora imagina você sentir a presença de Deus que te traz paz, que te faz tu ter a certeza de que tu é. E eu vou te dizer, você é um ser espiritual tendo uma experiência aqui na Terra. Só isso. Você continua sendo um ser espiritual. Você continua sendo o filhinho, a filhinha amada de Deus. Tem uma mulher aqui nessa sala que todas essas palavras são para ela. Todas essas palavras são para ela. Então, eu vou te dizer, receba, eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é, mas você tá curiosa, tá buscando, a tua alma tá querendo, você tem buscado, e eu tô falando do chá, eu tô falando de drogas, não é o seu caso. Eu sinto que é alguma coisa com o chá. Aí o. Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele Ayahuasca. chá? Ayahuasca. 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 Esse chá aí mesmo. Então, se você está ouvindo essa mensagem, confia no que eu estou te dizendo. Não tem nenhum tipo de chá, não tem nenhum tipo de droga, não tem nenhum tipo de experiência, não existe nada, nada que, que é, nada que seja além, verdadeiramente real e além que a presença de Deus. A presença de Deus é desde você acordar até você dormir. E eu vou te desafiar, você que está aqui ouvindo essa live, aqui você que está aqui ouvindo essa live. Se você quiser, me chama depois no privado. Eu faço questão de orar contigo. E você sentir a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto meu corpo tremer por você. Você precisa dessa oração. Não sei quem você é, mas você precisa dessa oração. Deus está te chamando e você sabe. Você sente que Ele te chama e você quer. Se você tem medo ou você confiando nas coisas que outras pessoas estão te falando. Eu não sei
que está acontecendo. Eu não sei se você tem medo, eu não sei se você está confiando no que os outros estão te falando, eu não sei se você tem realmente um medo de perder o controle da sua própria vida, sabe que eu já estive no seu lugar. Então, se você sente que essa mensagem é para você, me chama depois no privado. Faço questão. Nós já tivemos tempos assim, né, Ana? De muita oração, nós duas, de choro juntas. E Cristo é real, a presença do Espírito Santo é real. Ele transforma, né, Ana? Para você ver como Deus fala comigo e com a Ana, comigo e com a Adri, que está aqui, colocou um foguinho aí. Gente, não sou eu, não é a Ana, não é a Adri, é o Espírito Santo que habita em nós, que fala. Ele fala e quer transformar vidas. Então, Ana, fala aí. Eu não posso segurar. A primeira vez teve um momento para vocês. Olha só, por que eu não seguro, tá? Porque teve uma vez, algumas pessoas já ouviram eu contar essa história. Eu estava dentro do carro com a minha mãe e era perto de umas 15 para as 9 da manhã. Nós paramos na sinaleira, no semáforo, depende do lugar aí, qual é o nome que você dá, e era verão. Então, o vidro estava aberto. E quando nós paramos nesse sinal, tinha a parada de ônibus e tinha um rapaz, assim, acho que uns 17 anos, mais ou menos. E o Espírito Santo falou para mim muito forte. Fala para ele, Jesus te ama. Eu nunca vou esquecer disso. E eu me fiz de louca, né? Eu pensei assim, imagina que eu vou passar vergonha, o que a minha mãe vai dizer, né? Deus estava começando o processo em mim. Ele falou, fala para ele, Jesus te ama. Era só isso para falar. E eu não falei. E depois Deus ficou falando para mim, eu não vou te usar se tu não fizer o que eu vou te falar. Eu te falei para tu entregar a palavra para ele. Ele precisava dessa palavra. Ele está passando por um momento onde ele não se sente amado. Ele se sente perdido no mundo. E tu era a palavra que ia entrar no coração dele e tu não falou. E aquilo trouxe um peso para mim. Trouxe um peso para mim, Ana, porque eu pensei assim, o que vinha no meu coração é, o que será que aconteceu com ele? Porque se Deus falou para falar naquela hora, o que será que ele ia fazer? Será que ele ia usar um tipo de droga? Será que ele ia se matar? O que será que ele ia fazer? Eu acredito, eu vou compartilhar com vocês, que eu acredito que Deus poupou a vida dele. Mas o que eu sentia no meu coração é que ele estava nesse momento de ladeira abaixo, sem a presença do Pai. Ele usou outra pessoa. Deus usou outra pessoa. Sim, é assim que ele faz. Porque eu senti naquele momento que foi o que Deus falou para mim. Como que tu diz que tu quer ser usada se eu te falo para fazer e tu não faz? E porque eu ia ficar com vergonha. Vergonha de quem? Eu não tenho que ter vergonha de Deus. Muito menos dos homens que não estão servindo o mesmo Deus que eu. Então, é sobre isso. Se você tem um chamado, que se dane o conceito que os teus amigos têm, que a tua família tem, você precisa agradar o Senhor. Porque Ele que vai engrandecer a tua vida, a tua alma, o teu espírito. É Ele quem vai fazer. Então, depois daquele dia, por que eu entrei nesse assunto? Porque eu senti que eu precisava falar. Porque depois daquele dia, eu falei para Deus, eu nunca mais vou guardar o que o Senhor me mandar falar para as pessoas. Nunca mais. Não importa quem, não importa o que eu tenho que fazer, não guardo. E eu sinto muita paz, Ana, em entregar isso para quem for aqui na live. E eu só posso dizer para você, eu me sinto muito feliz. Eu também, porque a gente sabe, né? Quanto mais a gente vai ouvindo e vai percebendo, vai tendo confirmações, a gente vai ficando mais sensível. Então, a hora que você começou a falar, eu já sabia. Eu já sabia que era. Então, assim, é sobre isso. Sabe o que ele falou para mim? Dentro desse processo de dificuldades, eu tive que abrir mão. E é muito doido, porque assim, talvez quem esteja muito próximo de mim, da minha família principalmente, deve pensar assim, ela é muito doida.
Porque essa menina nunca se estabiliza. Porque essa menina tá toda hora com uma coisa diferente. E não sei o quê. Já é chegada a hora, né? Porque as pessoas têm essas expectativas em cima de nós. A sociedade também. E a gente também, né? Eu também queria. Só que assim, a minha alma, ela anseia por algo maior. Eu sempre soube desde criança que existia. Então eu não consigo me fixar em coisas que são... que não... Entende? Que são aqui, assim, só, sabe? A estabilidade do mundo, ela não me contenta. Então, eu fui me experimentando e eu falo, eu não vou nadar e morrer na praia. Então, eu cheguei no fundo do poço, Deus me resgatou e agora eu conheci esse Deus. Cara, eu quero conhecer mais. E o que Ele quer que eu faça? Que eu faça e eu vou fazer. E, nananã. E aí, Ele foi me pedindo, Kathleen, assim, para eu confiar. E, assim, a minha situação financeira degradada total, e assim, sem saber de como vou pagar contas básicas do dia a dia, e eu ouvindo a voz e buscando essa obediência, mas chega em momentos em que a gente fala, Deus, até quando? Porque assim, tá difícil, você é meu pai, eu não pode eu não quero te envergonhar, né? Falar que você. E como que é isso? E aí ele só me falando assim, confia, é um trabalhar. E outra, você acha mesmo? Olha como ele falou numa frase que eu nunca vou esquecer isso, vai fazer parte de todo esse testemunho. Uma vez saindo do mercado, eu perguntei, Deus, até quando? Sabe? Tendo que me privar das coisas que realmente eu preciso. E assim, ele falou assim: você acha mesmo que você vai ensinar as mulheres a entregarem, presta atenção nessa frase, que vai linkar com essa questão toda da sexualidade que a gente fala aqui, a perderem todo o controle. É que eu pulei essa parte, na verdade, né? Não sei se vai fazer sentido. Porque, vamos lá, acompanha aqui. A hora que eu estava, que Cristo me encontrou, que eu falei, não vou mais trabalhar com sexualidade, eu fui buscando, e ele foi e me disse, você vai trabalhar com sexualidade sim, encurtando o processo, né? E aí eu falei, mas como? Tudo que eu fazia, ele falou, não, você vai ensinar. Lembra que eu falei que o corpo, ele realmente ele tem a sua forma de expressão, que ele realmente tem bloqueios e que a gente pode desbloquear através de várias técnicas, várias coisas que eu aprendi. E ele falou, você vai ensinar o que você sabe fazer. A diferença é que você vai me colocar no centro de tudo. E aí eu fui, tá, como que é isso? E aí eu fui estudando, ele foi me colocando pessoas, foi clareando a minha mente, foi me dando esse projeto, que é o Prazer da Mulher Divina, né? Que é onde eu dou mentoria para as mulheres e vou ensinando, eu já não toco mais em ninguém, eu só deixo fluir o espírito e vou ensinando de acordo com aquilo que ele vai me intuindo e vai me mandando, né? Fazer. E aí eu falei, tá bom. Aí ele me falou nessa ocasião do mercado, você acha mesmo que você vai ajudar as mulheres a perderem o controle delas para mim? Por quê? Agora vem a parte do sexo. O sexo sagrado, ele tem Deus no centro. E o orgasmo, gente, que todos nós almejamos, ele é perda total de controle. Hoje, eu entendo que esse orgasmo, ele é o que o Deus nos concedeu, ele é algo que para, é como se fosse uma amostra grátis do que a gente vai viver na eternidade. Que a gente vive aqui no corpo hoje, enquanto casal. Dentro desse propósito. Agora, a gente não consegue acessar, a gente não consegue ter, a gente não consegue nem pensar nas duas coisas juntas. Como assim, sexo e Deus? Não existe essa possibilidade, gente. Existe. E é para isso que ele está me levantando, para falar. Então, ele disse, você acha mesmo que você vai ensinar as mulheres a perderem todo o controle para mim se você não fizer isso? Foi a resposta que ele me deu quando eu estava saindo do mercado. E é isso, gente. Todo tempo ele me supre. Sabe? Eu não posso, eu não penso mais. Eu só vivo. Porque se eu fico pensando nas contas, do que eu tenho para pagar, eu tô fazendo errado. Ele já me disse. E é fato, as coisas acontecem. Só que na medida em que eu vou confiando, ele vai me entregando mais. Na medida em que eu vou confiando, ele vai me entregando mais. E aí ele disse, aí linkando tudo, fazendo todo esse loop para falar, o propósito não tem a ver comigo, tem a ver com ele me curar, usar a minha história para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque é sobre isso, simples assim.
Então, o propósito não tem a ver com dinheiro. Você pode prosperar e muito, e vai prosperar se você estiver dentro de um propósito de Deus. Mas não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é por você. E nem pelo seu carro, pela tua casa, pela tua geladeira cheia, não. É sobre cumprir com aquilo que ele te chamou, obediência. E tudo mais será acrescentado. Ai, a Fran acabou de entrar, maravilhosa. Só gente maravilhosa nessa live hoje. Que delícia. Tem algo que cada vez mais quem acompanha, né? Depende de quem vocês que estão aqui nos assistindo acompanham. Mas o fato é que tem sido muito mais comum ouvir na internet que para cumprir aquilo que Deus nos chama para fazer, nós vivemos em um mundo capitalista, certo? A gente não paga o pão da padaria com um oi, bom dia, né? Nós precisamos de recurso financeiro. Então, se Deus nos chama para servir, para ajudar outras pessoas, e nós precisamos de recurso, Ele vai nos dar, né? Então, assim, quanto mais nós colocamos o nosso coração à disposição de Deus, mais Ele nos conecta com as pessoas certas para nos trazer o recurso para fazer isso. E quanto mais recurso nós temos, mais pessoas nós ajudamos. Quanto mais nós ajudamos de coração, com um coração ligado a Deus, porque é propósito, mais Ele nos entrega. Então, não tem a ver com essa live, mas é algo que vocês pode ser que vocês estejam ouvindo, então, só para trazer esse entendimento. Como que, por exemplo, a Ana, eu, você que de repente está em um movimento aí de conexão com Deus e está encontrando o seu propósito também, saiba que você dá um passo e recebe uma confirmação. Dá outro passo, recebe uma confirmação. Exatamente, era isso que eu ia falar. O que o Senhor fala, coloca o pé que eu coloco o chão. Então foi uma coisa que nós falamos, né, Ana? Ontem, acho que foi, né? Que eu disse assim, muitas vezes nós não sabemos, mas quando, antes de colocar o pé, eu falo assim, Senhor, se eu colocar o pé e estiver no lugar errado, se estiver na direção certa, me mostra. E aí eu já ajusto. E depois ele começa a colocar. Por quê? Porque, vamos falar uma expressão aqui, eu já dei com os burros na água tantas vezes que eu temo em fazer isso de novo. Então, antes de fazer qualquer movimento, digo sim, Senhor, me traz paz. Eu vou indo, porque eu sei que o Senhor me chama e a bênção está no movimento, né? E que eu descubro qual é o caminho no caminho, quando eu começo a andar. Então, se não é, me para, Senhor. Me para. Me faz eu prestar atenção, me faz eu enxergar ali. Não é sobre entender, é sobre obedecer. Exato. A gente vai entender depois, no caminho, quando as coisas já tiverem, os movimentos já tiverem acontecido. Entender não é nosso papel. Nosso papel é obedecer, né? É obedecer, é prestar atenção, obedecer e ser grato pelas coisas que Deus faz. Porque quanto mais. Eu ouvi uma frase uma vez que é muito legal. Quanto mais você obedece, mais a graça desce. E quanto mais nós agradecemos também. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. Também vale. Então, é sobre isso, não é sobre entender. Nós não precisamos entender nada, né? É por isso que o deixar fluir, o se permitir sentir aquilo que Deus tem para nós, traz muito mais alegria, traz muito mais satisfação. Para que gastar energia tentando entender? Gaste a energia fazendo, né? Fazendo e agradando ao Senhor. É isso, né, Ana? Mas que bom, é o salto para a liberdade. Eu não sei como é que é o nome dela, mas obrigada por contribuir aí com os teus comentários. Muito bom. Franciele Moreira, a minha mentora de espiritualidade, me ajudou muito nesse processo também. Então, legal. assim, com gratidão. De verdade, ela tem muito, quem quiser já segue aí também, tem muito conteúdo, tem uma trajetória muito bacana também, que pega na mão. É o Espírito, ela, o Espírito Santo e a pessoa. Muito legal. Exatamente, olha, é um coração grato, é um coração mais perto de Deus, porque eu percebo que o mínimo que nós temos que fazer é ser grato. Porque a partir do momento que Cristo morreu naquela cruz por nós, a partir daí, a primeira
a primeira palavra que tem que vir no nosso coração é gratidão, né? É, Quem mas aí morreria? é que Quem tá. morreria, né? O que que acontece? No meu caso, Kevin, eu tinha essa anseio, essa curiosidade, essa necessidade de verdade, mas eu não conhecia Jesus. Só que Deus é tão, tão maravilhoso e tão misericordioso, e Ele conhece tanto o nosso coração, que Ele se apresentou para mim. Ele, no momento do fundo do poço, quando eu falei. E, gente, vai ser assim com todos. Só que, sabe, a gente não precisa esperar chegar esse momento do fundo do poço, porque, infelizmente, sabe, vai chegar. Sabe por quê? Infelizmente não, felizmente. Porque esse vazio nada preenche. E a gente pode estar olhando para a nossa vida hoje e dizendo, ai, mas minha vida tá boa, sabe, eu não estou precisando de nada, vocês estão falando para mim, não conecto, porque tem tantas coisas, né? Tem tantos caminhos que parecem preencher a nossa alma, e eu estive desse lado, mas eu falo, não preenche. E hoje eu me sinto preenchida, né? Então, assim, esse fundo do poço, ele vai chegar, exceto se você não tiver, se você deixar essa fagulha, né? Esse anseio de conhecer a Deus, né? Essa intimidade com Cristo, porque a palavra diz, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é sobre isso. E depois que a gente começa a entender, desde que eu comecei a entender a palavra, ler e ter entendimento, tudo faz sentido. Aqueles anseios de criança que eu tinha foram preenchidos dentro do meu coração. E e eu vou confessar, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque Deus me conhece, Ele me criou, Ele sabe dos meus pensamentos. Eu achava essas coisas de Adão e Eva, história da carochinha. Eu não conseguia conectar com isso, gente. Por isso Felizmente, que nós, eu falava, gente, nada a ver. mas é por isso que o tema da nossa live foi justamente sobre o sistema, né? Qual é o sistema? Né? É o sistema como um todo. Fala um pouco sobre isso para o pessoal entender. Porque Sim, tu foi fruto desse sistema que na tua busca o sistema estava te engolindo. E aí primeira Deus coisa foi que lá. aconteceu. Primeira coisa que aconteceu, para você ver, né? A gente nasce, eu creio que a gente nasce muito pleno, muito já conectado com o espiritual, e a gente vai sendo corrompido. Inclusive, é uma frase que eu uso, né? A gente nasce pleno, vai sendo adulterado até se tornar um adulto, né? Então, assim, o que aconteceu na minha infância? Logo no início, um professor ali, lá pela quarta série, pediu um trabalho de história e era sobre a origem do mundo. E eu, muito espertinha, fui lá na Bíblia e falei, agora eu arrasei, né? Fui lá em Gênesis e copiei tudo, só da minha cabeça, porque eu já tinha folheado, né? Já era muito curiosa. E ele era um professor evangélico e ele disse, tá errado. E aí foi o primeiro grande bloqueio, assim, do sistema, né? Porque tá errado, mas por que tá errado? O que é o certo? Ele não me explicou. E ali eu comecei a questionar ainda mais a verdade. Mas sem ninguém, nem um professor, nem a minha família, nem ninguém para me dar orientação. Então eu fui buscando respostas somente dentro de mim e dos meus livros, né? Porque eu já era uma criança que gostava muito de ler e fui buscando, só que tinha livro de tudo. Meu pai era muito assim, sabe? Ele tinha uma biblioteca, então assim, tinha livro de ocultismo, tinha livro de viagem astral, tinha livro de medicina, tinha livro de fotografia, tinha tudo. E eu ia lá, folheava tudo, tinha Bíblia, tinha Espiritismo, tinha tudo. Então, assim, eu tinha exatamente o que a gente tem na internet hoje, né? Tudo na mão. Então, assim, eu já era mais ou menos a mesma coisa. A criança sendo submetida a um monte de informação sem instrução correta, direcionamento. E o sistema, ele não tem interesse que a gente descubra a verdade em nenhum aspecto. O que é o sistema? São os donos do mundo, gente. Existem donos do mundo. A gente não está aqui aleatório, né? A gente sabe, quanto mais você lê a palavra e você entende, você percebe que está se estreitando esse caminho para nós, né? É um tema complexo. Mas vou tentar resumir para a gente não perder o foco da sexualidade em si, que é o que a gente quer, sexualidade e propósito. Porque o que aconteceu no meio do caminho? Eu fui entendendo que, por exemplo, casamento, que é um tema que eu falo hoje, as pessoas às vezes olham para minha vida e falam, mas você não é casada, como que você vai falar de casamento? Sim, gente, eu não sou casada. E eu tenho um filho, inclusive, e nunca fui casada. E, e aí eu falo, eu nunca fui casada, né? Mas
por que que eu nunca fui casada, né? E aí eu vou olhar para minha história e eu vejo que eu chamo de fruto do sistema. O que que é fruto do sistema? É uma pessoa que nasceu dentro de um contexto onde o casamento falava-se assim, ó, casamento é uma instituição falida. Eu nunca vou esquecer essa frase, porque eu escutei muito, casamento é uma instituição falida. E eu, tá bom, então quer dizer que casamento não é mais, né? Não existe mais, é coisa do passado. E eu não tinha referências da minha família, porque primeiro meu pai morreu, a gente sempre foi muito uma família muito assim, pequena. E para onde eu olhava, para a vizinhança, para as novelas, para tudo que me permeava, eram casamentos falidos, de fato. Então, eu acreditei que de fato era uma instituição falida. E eu nunca tive, eu sempre falei, nunca tive o sonho de casar. E eu falo, até pouco tempo atrás eu falava assim, eu também não gosto de comemorar aniversário. E na verdade, eu sempre, na minha família a gente não comemorava aniversário, porque minha mãe tinha muita dificuldade financeira. Então, gente, às vezes não é uma questão de gostar ou não gostar, é a condição que te colocam como verdade. E eu cresci acreditando que eu não queria casar. E fui vivendo a minha vida, achando que não, isso é bobagem, sonho de princesa, sonho de, sabe, querer aparecer lá toda vestida de branco, essas coisas de. Não era pra mim. Por quê? Porque não cabia dentro das minhas crenças isso. E assim foi, até que toda essa história aconteceu, a minha vida foi parar no fundo do poço, e eu olhei para a história e falei assim: será que realmente eu não queria casar? Ou se eu acreditei que não era algo bom, que os homens não prestam e etc, etc. E eu fui entendendo que sim. Na verdade, eu sempre quis casar, só que eu nunca soube conscientemente por conta desse sistema que abafou, que colocou para mim que isso era errado, que os homens deram isso, que o legal era você ser solteiro e fazer da tua vida, o teu corpo e tuas regras e viver livremente, loucamente. E eu tava, só que a minha alma não quer, a minha alma é monogâmica, a minha alma é romântica, a minha alma acredita no amor, a minha alma quer uma família. E eu, e eu sou vítima do sistema, porque hoje eu olho e falo, caramba, olha o quanto tempo eu perdi acreditando nessas coisas, bloqueada. Não Entende? Então, sei, assim, eu não não quero sei, mais. Oi? sabe? Não, Ana, você estava falando o quanto eu acredito no sistema bloqueada. Eu não sei, eu acho que era dopada, sabe? Sim, Porque quando vai para esse lugar, fica anestesiada. cega, fica cega, fica dopada, fica zumbi ali, acreditando naquelas verdades, vivendo aquilo ali, e aí roda, roda, roda e não sai do lugar, mas é como tu falou, a tua alma é monogâmica, a tua alma é romântica, a tua alma quer uma família. Por quê? Porque tu é criação de Deus feminina, né? Que quer uma família, porque é um plano de Deus, que é amor, como eu estava falando, né? Que é feminina, que é amorosa, que é carinhosa, que entende os 50% de um relacionamento hoje, mas quando se envolve com tudo isso que tu estava falando e muitas outras coisas que, né, que ainda não são faladas aqui publicamente, e também porque não é o foco hoje, mas quando se chega nesse lugar que começa a adentrar, 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 começa a haver uma confusão no espírito, que aí chega nesse lugar que tu falou, o fundo do poço, porque é onde tá aí agora. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a verdade, eu já nem sei mais o que eu acredito, o que eu penso, é uma confusão, né? Sim, e aí você olha para hoje, aí você faz um propósito, né? Tá, então tá, você é uma pessoa assim, vamos dizer assim, que foi vítima do sistema, hoje é, vamos dizer, frustrada por não ter. Frustrada não, acho que essa palavra é muito forte, mas assim, foi vítima do sistema, hoje você vai falar de casamento, mas você nunca foi casada. Tá, eu nunca fui casada, mas isso não me impede e não me incapacita de falar das verdades que estão contidas na palavra e de tudo que eu aprendi para a conexão verdadeira e genuína de um casal quando você tem Deus no centro. Porque eu fui meu laboratório, eu experimentei essas potencialidades, isso é fato, eu sei conduzir, eu sei ensinar. Então Deus falou para mim, você vai usar a tua história para ajudar os casais. E aí a gente olhando hoje, por que ajudar casais? Porque a instituição família, lembra?
está sendo destruída e não é de hoje. Eu tenho 40 anos, eu já venho sendo produto disso. E os casamentos hoje, olha para a mídia, gente, está tudo acabando, está tudo sendo destruído, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E se isso acontece, se isso se naturaliza, e os casamentos que eram felizes, né? 24 anos de casamento, tudo. Não, acabamos, é normal. Ou então, assim, quiser também o passe livre, tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem, isso é horrível. E eu posso explicar por quê. Dentro da visão do espiritual, do sobrenatural. Só que até eu ter a ousadia, a capacitação para estar aqui falando sobre isso, porque não é um tema simples, vamos combinar, não é um tema simples falar de sexualidade de qualquer maneira, hoje, infelizmente ainda. Uhum. Ainda mais nesse ponto. Só que por que será? Eu sou questionadora desde criança. Vocês não perguntam-se também por que será que é tão tabu falar de sexualidade? Porque tem segredos aí, gente. Segredos primordiais que conectam profundamente a tua alma a Cristo, a Deus, ao Criador. Senão não seria a origem da vida ali. Senão a gente não teria esse instinto, essa necessidade sexual. Então, gente, vamos olhar para isso, vamos falar sério pra caramba. Então, Uau. por isso, respondendo, é por isso que ele me chamou, porque de alguma forma eu tenho esse espírito de forte e corajosa, porque eu passei por várias coisas e sobrevivi, ele me resgatou, então se ele me resgatou, quem que, sabe? Quem que vai ser contra? Entende? A gente tem que entender isso, só que para entender isso, precisa de um processo. Mas tá tudo bem, né? Cada um tem o seu chamado. Mas o que eu quero trazer é olhar para a sexualidade e para o que o sistema está falando e perguntar-se se realmente é assim que você quer viver sua vida. No que a mídia está colocando como verdade, no que você está vendo o teu vizinho, no que as palavras, sabe, as repetições de coisas, de contextos que você está vendo, mas não é o que a tua alma pede e anseia. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Falando de sistema, né? O sistema ele quer acabar com as famílias. Por quê? Porque a família é a base de tudo. A família está escrito, né? Desde sempre Deus preconizou a família. Deus quer isso de nós. Deus quer intimidade. E quando a gente está voltado os olhos para outras coisas no mundo, a gente está fora do propósito, porque o propósito também tem a ver com a família, tem a ver com os princípios, tem a ver com os valores essenciais. Então, é sobre isso. Tá tudo parecendo que tá solto, mas ao mesmo tempo tudo se conecta. Quando a gente tem olhos para ver. Então, se você tá aqui nessa live, provavelmente você já é uma dessas pessoas. Uhum. E espero que isso conecte com algo. Podem fazer perguntas também. Eu É isso. estava pensando, Ana, e hoje nós falamos também, né, a respeito disso. Como vai falar sobre casamento se tu não é casada? E agora tu entrou no assunto de novo. Isso era algo que tinha te inquietado, aí tu veio, tornou público a questão e tu mesma respondeu, e aí eu vou complementar. Como que eu vou falar de Jesus se eu não estava lá junto com os apóstolos que viveram no tempo de Jesus? Como que eu vou falar de Jesus se eu não estava lá, se eu não vi, né? Então, como que tu vai falar sobre casamento, sobre restauração de casamento? Porque o teu manual disso não precisa ser a tua vida. O teu manual, mesmo que fosse a tua vida, estava embasado na Bíblia. Então, de qualquer forma, vivendo ou não vivendo, tendo vivido ou não tendo vivido, hoje a tua verdade é a Bíblia. E é em cima dela que tu vai viver aquilo que tu vai viver, que tu vai pregar aquilo que tu vai pregar. E isso vale para tudo e para todos, né? Se hoje a sua verdade é essa, vamos pegar um exemplo. Se hoje você passou por um período da sua vida de distanciamento do seu pai, da sua mãe, de fúria total, briga, não via, não perdoava, enfim. Mas hoje você entendeu que precisa perdoar ou que você perdoou. Deus restaurou o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe. Se ele restaurou hoje mesmo, o relacionamento como família, você com seus pais com você, você com seus filhos, enfim, independe. Hoje mesmo você fala de uma vida nova. Hoje mesmo você fala de uma verdade nova de família. Hoje mesmo você fala de uma restauração que até então você não sabia como fazer. Hoje.
Hoje. Porque hoje a verdade de Cristo entrou na sua vida. Está no seu sangue, está na sua veia, está no seu íntimo. Então não importa, não importa. Você que está passando por esse processo, não faça como eu fiz. Eu fiquei na vergonha, no medo da aprovação por muito tempo. Por muito tempo. E aí, quando chegou naquele dia daquele menino, quem estava aqui uns minutos atrás aí na live, quando chegou naquele dia daquele menino, foi muito forte quando Deus falou para mim. Tu fala que quer ser usada, mas na hora que eu te coloco a prova, tu se esconde. Nossa, gente, pensa, né? Por conta do quê? Da vergonha. Então, Ana, se Deus te levantou com autoridade através da tua história, através do teu processo de cura e libertação, não interessa em que momento tu tá em relação a isso. O que interessa é em que momento teu coração tá em Cristo. Ponto. E a opinião dos outros que fique para eles. Como esses dias eu até gravei um vídeo aqui no Instagram, porque essa é a verdade da minha vida hoje. Opinião foi feita para ter, cada um tem a sua, sabe? E eu só vou falar a minha quando alguém me pede. Assim como eu exijo, né, dentro de mim, não é porque a pessoa não pode falar, ela pode falar, mas eu só aceito a opinião dela se eu quiser. Porque a opinião é dela, ela tem que ficar para ela. Eu só abro espaço para mim se eu quiser. E aí entra a questão. Se eu estiver fraca em Deus, eu vou deixar a opinião do outro fazer, dominar a minha vida, as minhas decisões. E foi o que eu fiz por muito tempo, né? Hoje não mais. Então, vamos pegar aqui o exemplo, né, da internet. É desafiador quando nós começamos a fazer isso, a colocar a cara para falar de uma verdade nova da nossa vida? Lógico que é, mas é difícil por quê? Porque eu estou baseada no conceito das pessoas que conheciam a minha vida antes. Grande coisa. A única diferença é que se Deus me encontrou e transformou a minha vida, eu estou um passo à frente daquela pessoa. E quando ela quiser, eu posso ajudar. Se ela não quiser, eu não posso ajudar. Mas eu não posso trancar aquilo que transforma a minha vida todos os dias, né? Que transforma a Kathleen todos os dias. Eu vou falar. Eu me emociono e esses dias eu estava conversando sobre isso. Eu me emociono porque eu olho para trás e digo assim, meu Deus, a Kathleen de um ano atrás é completamente diferente. A Kathleen de um ano para cá é completamente diferente. Mas a Kathleen de 5 anos atrás, gente, eu fico pensando quem era aquela pessoa? Quem era aquela pessoa? Né? Então, esse processo de transformação que Deus faz, ele só faz quando nós permitimos. Então, permita-se. Você que está chegando aqui, caiu de paraquedas, sei lá, permita-se. Permita-se, porque de alguma forma o Espírito Santo já fala contigo. De alguma forma. Talvez você ainda não identificou, mas ele fala. Ele fala. Isso que o mundo fala tanto, assim, sexto sentido. Cuidado com esse sexto sentido. Esse sexto sentido é o Espírito Santo de Deus falando com o teu espírito. Só que se a tua alma está atrapalhada, cheio de dúvidas, de rancor, de ira, de falta de perdão, julgamento e uma lista de sentimentos e emoções e razões negativas, você não vai sentir. Você vai continuar colocando essas decisões nas mãos dos outros. A Franciele foi transformada atrás do amor de Deus. Eu só agradeço. É lindo demais. Ana, eu só posso te dizer assim, eu fico muito feliz por tu ser mais uma pessoa que passou pelo processo e hoje está vivendo isso de forma tão linda. Deus sabe o quanto eu sou feliz por conhecer uma pessoa como tu, e isso não é para te agradar, não tem por que fazer isso. Mas assim, Deus sabe o quanto eu sou feliz por conhecer uma pessoa como tu, que nós nos conectamos e foi muito lindo desde a primeira conversa, né, Ana? Foi muito lindo. E eu sinto muita conexão contigo, eu sei que tu sente comigo, eu torço muito pela tua vida, eu sei que tu torce muito pela minha. Eu sei que nós oramos uma pela outra, nós torcemos uma pela outra, nós desejamos que uma e outra viva mais e mais esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E eu vou te falar assim, eu me espelho em ti. Nunca tinha te falado isso.
essa eu vou te falar agora. Eu me espelho em ti, porque eu te vejo com um coração tão rendido a Deus e eu olho para mim, gente, como eu fui burra. Como eu fui burra mesmo. Porque na minha ignorância eu não deixava Deus trabalhar, né? Eu queria fazer pelo meu jeito, como eu falei antes no início mais no início da live. Mas eu também não posso me julgar por isso, porque eu também estava aquém de um sistema. Também estava, né? No meu ambiente onde eu estava, eu não tinha essa referência real de um Deus que agia, de um Deus que tinha espaço para agir. Então eu também não deixava. Mas Deus sabe de todas as coisas, conhece o tempo de tudo e trabalha conforme nós vamos caminhando. O que o sistema ele quer é qual que é a arma, né? É o medo, né? O medo. Sim. O medo é uma ilusão, né? E a palavra diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é nisso que eu busco me basear, porque sim, o medo ele vai vir. Ele é intrínseco, porque a gente, enquanto vivo, enquanto carne, a gente vai temer, né? E isso é maravilhoso e é lindo, porque se você. Eu vou no profundo, gente. Não tem jeito, essa sou eu. Porque assim, a gente vai morrer, né? Isso é um fato. Mais uma vez, gente, tem gente que não gosta de ouvir que vai morrer, mas vai, desculpa. Essa é a única verdade que é universal. Pelo menos por enquanto. Depende, né? Se a pessoa está em Cristo, o que ela mais quer é morrer. Sim, mas eu digo a carne, né? Carne, a gente. Isso vai sendo transformado quando você atinge esse lugar do amor verdadeiro. Mas a maioria de nós, enquanto ainda permanece nesse lugar da carne, e eu acredito que até o último momento, até Jesus teve, né? Lá no momento da morte, o seu momento de medo, não sei se medo, mas a carne, né? Falando, se possível, for a face de mim esse cálice, Pai. Porque é natural que a gente tema a nossa vida aqui na Terra, né? A dor e tudo isso, todas as dificuldades que a gente vai passar, né? Não a vida em si, mas a dor. A vida que eu falo de sentir dor, de morte mesmo, de ser dilacerado, essas coisas. E as privações, a fome, coisas do tipo, né? Que são fisiológicas. Então a gente vai. E isso é muito maravilhoso, porque é uma forma de Deus unificar todos nós, né? E trazer esse questionamento. Né? Esse questionamento. Eu sei que eu existo, mas eu vou morrer. E aí, né? E aí? Se olhar para um corpo morto, gente, é um negócio bizarro, porque, tipo, o espírito, a vida toda ali, aquilo tudo que era, simplesmente não é mais. Não é mais. E aí, será? Então, assim, esse questionamento, esse lugar de unificar todas as pessoas também traz o anseio da alma, do espírito, de descobrir a verdade. Então, vai chegar para todo mundo, mas não precisa, talvez, né, se a gente for por esse caminho de exemplo, passar tanto tempo para chegar. Busque um pouco mais. Seja mais curioso, não no sentido contrário a Deus. Venha curiosa pelas coisas de Deus, porque é um fato que você é um espírito. E que Faz você muita diferença. Né? Curioso então, assim, pelas coisas de Deus. Curioso pelas coisas de Deus, porque eu fui curiosa pelas coisas que na verdade, eu não tive orientação. E a gente está tendo hoje. Claro que tem tudo disponível, mas ter essa responsabilidade com a tua vida, de escolher, saber escolher, buscar a verdade, tenha vontade da verdade, ponto. A verdade ela é uma só, não é relativa, como o mundo prega. A verdade é uma verdade só, entende? E eu ficava presa também nessa coisa de verdade relativa, cada um tem a sua verdade, e isso abre muitas possibilidades de engano. E eu estive desse lado, então eu sou alguém que está aqui para dizer, eu fui para todos esses caminhos, eu bebi de muitas fontes buscando a verdade, na verdade, porque é esse o diferencial. Só que quando você é uma pessoa que é capaz
e é corajosa e é levantada dentro, né, de um propósito, você vai ser tentada. O inimigo ele vai tentar te derrubar. Então, se você é uma dessas pessoas buscadora da verdade, né? Só hoje Tá, saiba. vai encontrar, fato, vai encontrar. Só hoje saiba que você. Não é, né, Ana? Só hoje saiba que você vai viver muito melhor, vai viver muito melhor, com muito mais leveza, se você estiver buscando a verdade na fonte certa. Não tem problema você ser curioso com as coisas de Deus, até porque a palavra diz que as coisas de Deus são encobertas, né? Para que nós descubramos, né? Eu não me lembro qual é o versículo. Deixa eu até olhar aqui. Se alguém lembra, coloca aí para nós. Deixa eu achar. Por isso que é lindo, porque ele colocou todos esses mistérios, né? Mas é como se fosse um jogo, não sei que analogia que eu posso usar, mas a gente vai buscar, ou deveríamos, né, buscar essas respostas, Aqui, ó. porque... Hein, Ana, tem dois versículos, eu encontrei um aqui agora. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, é em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Coisas encobertas, coisas ocultas, são coisas que estão fora do nosso alcance ou do nosso conhecimento. Em outras palavras, segredos. Mas o que eu queria dizer é que as encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós. As reveladas são o quê? Aquela que o Senhor permite que nós saibamos. Então, seja curioso. Aonde você não encontrar as respostas, saiba que não é tempo, porque tem algumas que são do Senhor. Qual delas? Assim, Por exemplo, qual delas? Por exemplo, o dia da volta de Cristo, por exemplo. Isso está encoberto por Deus. Você não sabe, você não vai saber, na Bíblia não tem, existe alguns indícios, mas você vai, é um extremo aqui, você vai brigar com Deus, você vai ter raiva de Deus porque ele não colocou na palavra a data. Eu peguei um exemplo bem tosco aqui, mas eu quero te dizer, se tem algumas coisas que você não consegue, que você não chega até a resposta final, é porque tem algumas coisas que não pertencem a você saber. Só ele sabe. E se você se não pertence a você saber, é porque ele é o dono de tudo. Ele é o dono de toda a verdade, de toda a sabedoria. Se ele não entregou para você tudo, é porque você não é capaz ainda, ou você, como ser humano, não é capaz de ter o entendimento. E ele não vai te dar um entendimento para te confundir. Ele vai te trazer o entendimento de revelação, de verdade, para que você tenha prosperidade aqui na Terra. Então, é sobre isso também. Está sendo muito interessante falar sobre isso. Mas eu acredito, Ana, que tu também tenha que se despedir, né? Eu nem sei quanto tempo a live fica salva. A oportunidade que Deus nos concedeu de quebrar as gerações no espiritual e isso te liberta, é maravilhoso. Nossa, isso é muito real, é muito verdadeiro, é muito profundo, é muito intenso, né? O mundo espiritual é algo para ser falado de uma outra forma, não só aqui em uma live. Algumas pessoas. Oi? Tem gente entrando ainda. Esses temas são bem profundos e eu e a Kathleen, a gente corre um risco, gente, de varar a noite conversando. Então, assim, realmente é bom a gente ir, né, fechando, concluindo e pegando temas para a gente fazer outras lives, porque, assim, é sobre isso, é sobre a gente fazer, falar mesmo, abrir essas caixinhas, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, a Ana falou que se deixar a gente vai falando. A nossa primeira conversa
né? A nossa primeira ligação. Foram quantas horas mesmo, Ana? Não lembro. Eu acho, eu não tenho certeza, mas Ah, não, não conta. não vou contar. Tá, não vou contar. Mas assim, é um perigo deixar nós duas juntas, tá? É um perigo. Dá mais Gente, esses assuntos maravilhosos. ah, porque é de transformação, né, Ana? Nós não estamos falando de uma pessoa, nós não estamos falando de uma ideologia, nós não estamos falando de uma situação, de um momento econômico, nós não estamos falando sobre nada disso. Nós estamos falando sobre nós e de uma transformação que nós vivemos dia a dia, cada vez mais e cada vez melhor, cada vez com mais intensidade, cada vez com mais verdade. Então é sobre isso. É por isso que o assunto não cessa. Eu quero agradecer, Ana, eu quero te agradecer muito, muito Eu que agradeço. por esse momento. É tão gostoso, é tão bom. E eu quero agradecer a cada um de vocês, pessoal, que esteve aqui conosco. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar, obrigado por nos ouvir. Mas não é sobre só agradecer por vocês estarem aqui. Nosso desejo é que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, quando chega em uma live e nós externalizamos, faça diferença na vida de vocês. Porque não é sobre nós, é sobre o Cristo em nós. E nós só estamos aqui fazendo essa live com esse tema hoje, porque poderia ser sobre qualquer assunto. No final das contas, se fosse sobre outro assunto, ia voltar para isso também, né, Ana? Porque essa é a nossa verdade de vida, não adianta. Mas, se essa live tá especificamente hoje sendo sobre isso, é porque nós queremos que você viva aquilo que nós vivemos, né? Você viva o mais rápido possível aquilo que nós vivemos hoje. Então, é isso, Ana. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua verdade, pela tua vida. E eu só posso te dizer que é só o começo. É só Que Deus um beijo. não conecta ninguém por acaso. Eu estou muito feliz também, quero te agradecer. Sabe que algumas pessoas entraram aqui, meu coração transbordou de alegria, porque eu sei que ele trabalha. Ele trabalha da forma dele, então não é sobre nós, cada vez mais ele mostra, e é nisso que eu estou sendo trabalhada fortemente. Então, assim, falar da minha história é um lugar de abrir a vulnerabilidade, porque, gente, ninguém que está aqui na Terra é perfeito, ninguém que está aqui na Terra, ou na frente de uma câmera, ou porque dá mentoria, ou porque, sabe, é especialista num tema, é melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos aqui todos aprendendo. Então, assim, é muito gostoso, muito lindo. Eu gosto de trazer esse lugar de equalizar, sabe? É claro que eu tenho um conteúdo, eu tenho uma vivência específica e ninguém viveu o que eu vivi, assim como a Kathleen, ninguém viveu o que ela viveu, assim como ninguém viveu o que Raquel viveu. Mas é isso, quando a gente escuta o chamado e permite que Deus nos use na nossa história, não tem como a gente querer fantasiar a verdade. Ele quer a gente desnuda, ele quer a gente por inteiro, sabe? E, e não é fácil, mas é tão, tão, tão libertador, tão bom. E eu estou vivendo isso aos poucos, porque assim, realmente é novo esse lugar de falar sobre essas coisas abertamente em lives. Né, a gente geralmente, eu sempre fui uma pessoa dos bastidores, eu sempre tive muito, nunca gostei de expor minha vida, mas Deus capacita os escolhidos. A verdade é essa. É que agora que não é uma questão de expor a vida. É uma questão de contar uma história de resgate, de restauração. E aí a gente pensa assim, infelizmente ou felizmente foi comigo. Sabe? É uma história para alcançar outras vidas. Só que quando você olha para todas as histórias de transformação em Cristo, você fala, eu só sou mais uma, tipo, todos têm histórias cabulosas, né? Exato. Que bom se libertar desse lugar de ficar, sabe, preso nas suas historinhas, nas suas coisas. Não é sobre isso, tem muito mais, né? É tão gostoso. E se eu soubesse disso antes, eu já tinha falado antes, já tinha exposto antes. Mas não tinha que ser. Falei, trabalhar, né? É aquilo
aquilo que eu falei, se eu soubesse antes que era tão bom, eu tinha parado de dar murro em ponta de faca, né? E aí eu ia te falar outra coisa também, que a gente estava falando assim, nossa, é só mais uma história. Tantas pessoas participaram, viveram, tiveram suas experiências dentro de um ambiente cristão, entraram na adolescência, ficaram ali, entraram para o ministério, nunca tiveram grandes desafios e esse tempo de trevas, assim, porque viver, né, nasceram, cresceram, se desenvolveram em um ambiente de cristão, e eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, nossa, parece que a minha vida nem teve graça, porque eu não tenho história para contar. Então, assim, a gente tem, e muitas vezes, e é normal, né, Ana, quando a gente tá passando assim por esse processo, assim, esse processo a gente fica, nossa, parece que tem uma vergonha, tem uma angústia, eu nunca falei. Não, a nossa história é para ser falada, justamente porque não é sobre mim, é sobre uma vida que foi resgatada. Casualmente foi comigo, entende? Porque, no geral, no projeto todo de Deus, ele precisava ter histórias com as pessoas para que essas pessoas servissem de testemunho. Isso que eu falei, né? Casualmente foi comigo fazer o quê, né? Mas hoje, pela graça, pela graça eu sou salva. Pela graça tu é salva. Então, falar sobre a nossa trajetória, e isso eu tô te encorajando, viu, Ana? Eu tô te encorajando. Desde Porque o primeiro dia, né? Hã? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, né? Uhum. Você lembra? É pra gente contar a nossa história como se fosse um álbum de figurinha. Nossa, nesse tempo aconteceu isso. Nossa, esse tempo aconteceu isso. Uma vez essa figurinha era preto e branco, mas agora até dá para deixar ela colorida. Agora não dói mais. Faz parte, sabe? Faz parte da minha história. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos a nossa história tem dor, né? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos curados e libertos. E às vezes fica ali ainda. Aquela cicatriz ainda tá fresca, né? Ela dói ainda, mas ela vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais menos sensível, né? Menos sensível, menos dolorido, traz menos emoções que desequilibram. Então Sim, a é cura, sobre isso. né? A cura, ele cura tudo, ele cura a alma. E agora eu consigo entender essa coisa do tudo novo. Não é que você vai apagar a tua história, mas você não tem mais aquele olhar para trás, né? Até eu escutei uma vez, gente, e achei muito lindo. Quem está em Cristo não tem a cruz, na cruz, né? Cristo na cruz. Não tem como olhar para trás, só tem como olhar para frente. Quem está crucificado, né? Não. Cristo, não olha, não, ele não tem condição de olhar para trás. E aí eu estou entendendo isso, né? De forma prática. De fato, o passado, você vai olhar como outro olhar. E isso é o novo de Cristo em nós. Está sendo muito, muito bom. Obrigada por me encorajar. Obrigada, Fran, também, que acho que ela está aqui até agora, torcendo. Acho que ela talvez tenha saído, mas são pessoas que ele coloca, né? Quando a gente, o tal do põe o pé, que eu coloco o chão. Ele vai colocando pessoas e vai te afirmando e vai, sabe? É muito lindo. É muito lindo. O mover, que o mover e o trabalhar de Deus é muito além do que nós possamos imaginar ou desenhar, projetar. Ele faz, prova deixa eu ver se a Mari tá aqui ainda. Ó, a Mariana tá aqui. Mariana tá aqui. Ela disse que eu sou a guardiã dela. Uma pessoa muito, muito, muito especial, virou uma amiga muito, muito, muito especial. Algumas orações, né? Algum tempo de conversa, tempo de qualidade. Então é sobre isso, é como aconteceu comigo e contigo, Ana. São pessoas que vão passando pela nossa vida que a gente não entende por quê, mas a ligação é muito forte. Por exemplo, a Mari que está aqui, nós nos vimos só online. Mas quantas horas a gente já ficou conversando? Nem sei. Ó, ela tá aí. Tu também. Como que a gente se viu? Aqui, como que foi a primeira conversa? De meia tarde ou uma tarde, né? E o que muda? Muda nada, porque são... Ó, minha guardiã amada. Ai, querida.
É um prazer, é uma honra, porque Deus nos levanta para cuidar e mostrar salvação para outras vidas, né? Por isso que eu gosto tanto de falar. O meu testemunho, o teu testemunho, Ana, o testemunho da Mari, não sei quem mais está aqui, mas o seu testemunho de quem está aqui, né? De vida, não é para você. É para você alcançar outras pessoas. É um álbum de figurinha, tem várias etapas ali que se resumem em um quadro de vida que você vai dizer, ó, eu era isso e agora sou isso. É só para isso. Entende? Eu estava nesse lugar e Jesus me resgatou e hoje eu vivo isso. Eu tinha essa expressão, eu tinha esse vocabulário, eu tinha essa não paz de espírito e hoje eu vivo isso. Olha que legal, olha que transformador. É só para isso, gente. Só para isso. Não leva a sua história como algo pessoal. Deus precisava ter provas de que ele é real. E aí, casualmente, você é uma das pessoas. Sinta-se privilegiado por isso. E isso vale para ti, Ana, vale para Mari, que está passando por um processo lindo. Ai, olha, ela chorou. É tão bom! É tão bom chorar, porque Deus é maravilhoso. É bom demais. Gente, que live, né? Quem ficou aqui com a gente? Que delícia, que delícia, que delícia. É Ana, um bate-papo, eu. né? Um bate-papo com o Cristo. É, Dá até um chamado bate-papo. bate-papo. É um bate-papo de alegria. Agora vai me dizer, você que está aqui ouvindo a live, que vai ouvir em algum momento, sei lá, quando, onde, em que roda de amigos que você tem tanta alegria, e é uma alegria que vem de dentro, com paz, é uma alegria com paz, que não depende de nada, não depende de uma música alta, não depende de bebida, não depende de ter alguém com você, né? Mulher ter um homem, homem ter uma mulher, não depende de você estar tocando no corpo de alguém, não depende de nada disso. Nós estamos aqui em silêncio, nós estamos aqui falando de uma outra pessoa, sim, que é Cristo, né? Nós estamos falando sobre nós, sobre uma transformação que só está em pessoas diferentes, mas é uma transformação única. É uma transformação de tirar da morte e trazer para a vida. Gente, isso é lindo, é maravilhoso. Então, E é Mari, sinta-se simples. simples, simples. É, é simples, nem sempre é fácil, mas não é fácil porque Deus não deixa ser fácil. É porque você faz ficar difícil. É porque eu faço ficar difícil. Porque quando tá realmente, literalmente nas mãos de Deus, para ele é assim, ó, ele transforma tudo. Então, para de atrapalhar os planos de Deus, cabeção. Para de querer controlar, né? Abrir mão do controle. Gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas é a sensação mais maravilhosa que tem na vida, é você entregar tudo e desfrutar de alguém cuidando de tudo para você. Mulheres, a gente tem que largar esse controle. A gente tem que aprender a receber. Nós somos o polo receptor. O sistema tem invertido os nossos papéis, trazendo produtividade a qualquer custo, trazendo ilusão de coisas para satisfazer a nossa vida, sendo que a gente se satisfaz com o simples. A gente tem poucos anseios de alma. A gente precisa ser amada, a gente precisa ser cuidada, a gente quer ter filhos. Uau! Uhum, uhum, Saiu, uhum. saiu, sabe? É um porquê, tá em nós, o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, ela é toda projetada para isso. E eu falo que se eu não tivesse filho, ou nunca fui casada, mas eu tenho um filho, eu passei por uma fase na minha adolescência que eu colecionava fotos de bebês. Eu tinha assim, eu Olha. olho o bebê, eu vejo Deus, eu não sei, é um negócio, assim, sabe? Aquela pureza. E eu achava tudo lindo, sabe? E só que eu nunca. Olha só o poder da nossa mente, gente. Isso é importante falar. Eu que tinha um sonho de ser mãe, mas eu não, como eu não acreditava no casamento desde adolescente, eu sonhava em ser mãe. Ponto. E eu não projetei, eu não sonhei com esse marido, eu não coloquei, não abri essa possibilidade dentro da minha mente, da minha alma, do coração, nada. E assim foi.
Eu tive um filho. O filho que eu tive, ele era tão lindo quanto as fotos do bebê que eu colocava na parede. Aí você fala, nossa, lei da atração. Gente, a gente tem um poder que Deus nos concedeu para tudo. Ele nos concede tudo. É só a gente desejar sabe, profundamente. Só que aí a gente precisa ter cautela e entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que eu estou projetando para minha vida? Então, esse desejo de ser mãe, ele já era em mim, ó, desde sempre. Assim como de casar e ter filhos e ter um cachorro. Só que o sistema disse não. E eu falei não. E assim foi. E hoje eu sou uma mãe solteira. Só que eu falo que se eu passasse pela fase dos meus 35 anos sem ter o meu filho, eu teria, não sei o que teria acontecido. Porque o desejo de ser mãe era tão latente, e isso é instinto. E o que estão fazendo do nosso instinto? O que estão banalizando a vida? O poder que é nosso. E isso é uma coisa que já estava na minha alma sempre. Não, não, é meu, sabe? É meu filho, foi gerado. Gente, a minha história é muito doida, não dá nem para entrar muito nesses temas, mas ele me tocou para falar sobre isso, sabe? E eu sinto que é um tema que eu preciso falar mais. Com a minha história, inclusive. Também Porque acho. me veio agora, assim, falando. Porque o que estão fazendo, o que o sistema está fazendo em relação a nós, enquanto mulheres femininas desejosas dessa troca genuína de união para gerar uma vida, está sendo tão banalizado, né? Hoje a gente está enaltecendo, sei lá, ser mãe, enfim, né? Agora ser mãe de cachorro é a moda, sabe? Não ter filho é a Mãe de solução da vida. cachorro, marido de cachorra, mulher de cachorro. Não, gente, é loucura. É loucura, não é só ser Sem mãe de bicho, perceber, não. né? Querendo, às vezes, tapar um buraco, uma necessidade, por conta de bloqueios e traumas da sua história, das suas gerações, do sistema. Só que a gente está aqui para dizer assim, reflita, será mesmo que é isso? Existem profissionais para te ajudar, porque sim, sozinho a gente não consegue sair, é muito difícil. E eu fui essa pessoa sozinha, dentro da minha família, da minha trajetória. A sorte que eu me tornei terapeuta, né? A sorte, entre aspas, para eu tentar remir esse tempo. Mas olha só, levou 40 anos para eu ter essa consciência. Então hoje eu preciso falar, busque descobrir quem você é de verdade. Busque A Mari está descobrir quem falando você ali, é. a Mari está falando ali que os exames dela mostram que ela está na menopausa. Gente, se tu tiver o teu filho, Mari, tu não vai ser a primeira nem a última que Deus fez milagre. Porque na história da Bíblia tem isso, hoje tem isso. Quantas mulheres, eu já tinha entrado na menopausa e estava no processo ali. Para Deus nada é impossível. E eu sempre falo, né? Se Deus colocou o desejo no seu coração, né? Independente do desejo que seja. Mas se Deus colocou o desejo no teu coração para isso, por exemplo, Deus já tinha colocado o desejo no teu coração de ser mãe. Tu foi mãe e foi uma mãe é, realizada, porque era algo que estava dentro de ti. Por mais que tu tivesse ali, tu estava sendo fruto daquele sistema, mas dentro de ti existia um desejo, por mais que estivesse enterrado ali no meio, abafado no meio de tudo aquilo, de um casamento, de uma família, né, de um relacionamento monogâmico, enfim. Então, assim, olha como Deus é bom. Eu já contei isso para a Mari, algumas pessoas sabem, mas eu nunca tive o desejo assim de assim, nossa, é meu maior desejo ser mãe. E eu não sabia por quê. Depois de muitos anos, e eu até me questionava sobre isso, sabe? Por que que eu não tenho esse desejo? Será que eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu tenho rejeição de ter um filho? Assim, é uma coisa comigo? É algum bloqueio, alguma coisa? E eu fui descobrir que se eu tivesse filho, a probabilidade de ele nascer com alguma deficiência é muito grande, por conta de algumas coisas que eu tenho de saúde, né? E também de eu falecer no parto.
né? Porque eu tenho insuficiência venosa profunda, eu já tive trombose muito nova, eu já fiz 3 cirurgias, e isso não tem. E aí, quando a mulher engravida, o sangue coagula muito, então o risco é muito grande. Não quer dizer que eu não possa ter, mas tem uma medicação que eu tomo que eu não posso ficar sem, que ela geralmente causa deformidades no feto, né? E eu não posso ficar sem, né? E aí eu corro o risco de isso acontecer. Então, assim, se Deus não colocou em nenhum momento esse desejo no meu coração, deve ser porque não era para eu ficar frustrada com isso. Não sei, não sei. Minha vida ainda não acabou, tudo pode mudar. Se Deus quiser, Ele faz um milagre, tudo pode acontecer. Mas eu digo assim: se Deus coloca um desejo no seu coração, é porque antes veio do coração dele, sabe? Antes veio do coração dele. Pensa que você é um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra. Mas antes de você ser a Mariazinha, você é um espírito que estava lá do lado de Deus. Aqui você tem um nome. Lá você estava junto com Deus e vai voltar para lá. E quando você voltar, você não vai mais ser a Mariazinha, você vai ser quem você sempre foi. Então, assim, esse desejo que tem no seu coração, antes é dele, pensa nisso. Quando eu falo sobre mim, né, essa situação, eu não sei, mas não me frustra, isso não me frustra. Não me frustra, eu não deixo de ser mulher por conta disso. Não me frustra o saber que talvez eu não possa ter. Não, em nada me frustra. Eu só penso, se o Senhor quisesse que eu tivesse também é uma forma de ministério com a maternidade, o Senhor me usaria. Já que não é para ser assim, então me usa da forma como o Senhor quer me usar. E eu sou feliz assim. Então, é sobre isso também, né? Nós temos que ser felizes com aquilo que Deus coloca em nós, né? Com aquilo que Deus coloca em nós. E eu vou dizer, hoje, tenho 38 anos, hoje, vivendo o que eu vivo, pensando o que eu penso, eu não sinto assim, eu não sou uma mulher frustrada por causa disso. Não sei, né? Eu sinto muita paz, assim, muita paz. E eu sei que a partir do momento que, se esse desejo vier no meu coração, foi Deus que colocou e Ele que vai cuidar. Ele que vai, sabe, Ele vai dar esse suporte. Então, essa é uma mensagem para você também. Se tem uma coisinha assim, aquela pulguinha atrás da orelha que você sente, ai, mas eu sinto isso, vai a fundo, porque tem Deus nisso, tem Deus nesse negócio, né? Se for para, como a Ana estava falando, era uma busca sobre algumas verdades que tu buscava naquela época. Naquele momento era aquele ambiente que tu vivia. Quem estava aqui acompanhando, naquele momento era o que tu vivia, era o acesso que tu tinha, né? E era sobre o quê? Sobre uma busca de eu quero encontrar meu pai, eu quero ter um relacionamento com meu pai, eu quero descobrir quem eu sou na fila do pão, né? Quero saber quem eu sou. Então é sobre isso, vai em busca, porque Deus te chama e Ele te inquieta, porque Ele tem prazer na sua vida. Ele tem prazer em te chamar de filho. Ele tem prazer em te chamar de filha. Travou aí, Ana, para ti. Eu não sei se está travando aí para vocês. Para mim, travou tudo. Gente, eu faz uma meia hora mais ou menos que a gente começou a se despedir aqui. Não sei quanto tempo faz. Eu queria que a Ana voltasse. Dá um Voltou. oi. Então, então, vamos finalizar, Ana. Vamos finalizar, porque a gente acabou entrando em outro assunto. Ó, tá ruim aí. Tá, tá reconectando para mim. Mas assim, leva isso para sua vida. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer em te chamar de filho. Tem prazer em te chamar de filha. Então, sinta prazer nele também. Sinta prazer em chamar ele de pai. Sinta prazer em estar com ele, vivendo de mãos dadas com ele. A Ana caiu. Eu vou encerrar a live, gente, porque se eu chamar ela de novo, vocês vão ter que nos escutar mais uma hora. Eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Um excelente final de dia, um excelente final de semana. Amanhã
eu vou estar aqui em outra live com o advogado Marcos. Algumas pessoas já viram as nossas lives e nós vamos falar sobre... Qual é o assunto mesmo? Nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Nós vamos falar amanhã. Então, ele é advogado criminalista. Nós fizemos algumas lives sobre isso, mas amanhã nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Tá bom? Que, como vocês já devem ter ouvido, né, nas entrelinhas aí, o assunto que eu falo e aquilo que Deus me chama para falar é sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre Deus, né? Sobre casamento, e também temos os desafios aí dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos. Então, amanhã a gente vai agregar com todo esse conhecimento através do Marcos, que deu uma entradinha aqui hoje, mas ele teve que sair. Então, espero vocês amanhã. Mário, um beijo grande, enorme no teu coração. É muito bom saber que tu conseguiu acompanhar. Nem imaginei que tu ia conseguir acompanhar toda essa live. E que bom. Então, Tânia, muito obrigada pela tua presença. Cida, muito obrigada. Nos acompanhem. As outras pessoas já saíram. Um beijo no coração de vocês, gente.